Olá, cursista! Seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de debate CTSA e hoje nós vamos falar sobre as questões sociocientíficas, problemáticas controversas a partir de uma realidade local. Mas o que são questões sociocientíficas? Bom, as questões sociocientíficas, QSC, são problemas ou situações controversos e complexos que podem ser transpostos para a educação científica para permitir uma abordagem contextualizada, interdisciplinar dos conteúdos, de forma até multidisciplinar, sendo os conhecimentos científicos fundamentais para a compreensão e busca de soluções para esses problemas. Então, as questões sociocientíficas, elas são importantes dentro do contexto da educação ambiental, porque elas permitem esse olhar crítico a partir de um entorno, a partir de uma questão, de um assunto, e não possui uma resposta correta. O que existe é a articulação de várias perspectivas. Além disso, os conhecimentos científicos dentro das questões sociocientíficas são importantes, porém, elas também valorizam os conhecimentos sociais das ciências humanas, como de história, de filosofia, sobretudo no campo da ética, porque geralmente são essas questões que vão mobilizar controvérsias na abordagem desses problemas. Além disso, o uso das questões sociocientíficas contribui para mobilizar valores, habilidades e atitudes. Aspectos culturais, econômicos, políticos também vão ser comuns dentro das discussões das questões sociocientíficas, né? E tudo isso é muito importante porque contribui de fato para essa formação cidadã, porque não adianta falar sobre uma formação cidadã se a gente só se apega aos aspectos que são cognitivos. É importante também pensar naquilo que é atitudinal. Muitos dos problemas de saúde pública ou dos problemas socioambientais, eles já são bons exemplos de questões sociocientíficas porque eles já envolvem todas essas sistemáticas que foram apresentadas até aqui. Tais problemas evidenciam, então, as complexas relações que existem entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, CTSA, abordadas no âmbito do ensino de ciências pela educação CTSA. Então, percebam que as questões sociocientíficas, elas não só podem, como devem ser associadas à abordagem CTSA, porque isso vai potencializar as intervenções pedagógicas. Por que trabalhar com questões sociocientíficas? Bom, são vários os benefícios, né, os aspectos que podem beneficiar as aulas. Alguns deles. Trabalhar com questões sociocientíficas permite contextualizar o ensino de ciências a partir de problemas reais, promover a cidadania ao discutir temas que afetam a sociedade, desenvolver habilidades críticas como argumentação, tomada de decisão e pensamento sistêmico, integrar a abordagem CTSA ao conectar ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Como que a gente faz para identificar uma temática sociocientífica? Bom, qualquer temática pode ser sociocientífica, desde que as articulações e as formas complexas e as várias perspectivas a partir dessa temática sejam trabalhadas. Mas aí vão algumas dicas, né, para que seja feita essa identificação. Primeiro, observe o local, né, o entorno da escola, né? Poluição, descarte de resíduos, uso de agrotóxicos, desmatamento. Depois, pesquise problemas comuns. Consulte a comunidade escolar, os alunos, os professores, os pais, sobre as questões que afetam o bairro ou a cidade. 3. Selecione temas relevantes. Esses temas eles precisam ser significativos para os alunos, porque como que ele vai de fato desenvolver essa tomada de consciência, como que ele vai ter essa capacidade argumentativa a partir de uma situação que não é significativa para ele. Então é importante ter essa relevância. E além disso, conecte com o currículo. As questões sociocientíficas têm esse potencial de se relacionar de forma interdisciplinar. Então, a partir da identificação dessa temática, a partir dessa identificação de uma temática local, da realidade da escola, da comunidade, do município, enfim, a gente consegue promover, então, essa interdisciplinaridade. Como que a gente elabora as questões controversas sociocientíficas? As questões controversas, elas seriam de fato aquelas problemáticas, aquelas perguntas que vão suscitar o debate, aquelas perguntas que vão ter várias perspectivas, vários pontos de vista. Como que a gente elabora isso? Bom, é importante então a escolha de um tema relevante, baseado nesse entorno escolar, que foi a etapa anterior, pesquisar sobre os diferentes lados da questão, né? Identificar argumentos a favor, contra e colocar isso como subsídio para as aulas, contextualizar o problema, mostrar como que aquela questão afeta a comunidade, como que aquela questão afeta o ambiente, trazer isso para próximo da realidade do aluno,
Propor perguntas provocativas, né? Por exemplo, do uso dos agrotóxicos. O uso dos agrotóxicos é necessário para a produção de alimentos? Quais são os riscos para a saúde, para o ambiente? Então, provocar questionamentos a partir de perguntas. Estimular o debate, incentivar os alunos a apresentarem os pontos de vista deles a partir daquela temática que está sendo abordada. Como que a gente articula, então, as questões sociocientíficas com o CTSA? Bom, na sua essência, pelo que já foi apresentado até aqui, a gente percebe que isso já é quase que automático. Mas, a partir da identificação dessa temática, a partir da identificação das questões controversas, dessas perguntas provocativas associadas, a gente consegue, então, enriquecer ainda mais a discussão, fazendo as articulações com a abordagem CTS. Em termos da ciência, a gente pode, então, inserir conceitos científicos que estão envolvidos com o tema. Trazendo ainda o exemplo dos agrotóxicos, quais os efeitos dos agrotóxicos no solo, por exemplo. Em relação à tecnologia, analisar quais as tecnologias utilizadas ou as tecnologias sociais que podem ser colocadas como propostas de solução. Ainda no exemplo dos agrotóxicos, quais seriam os métodos alternativos de controle de pragas? 3. Sociedade. Discutir os impactos sociais. Todos esses aspectos científicos, tecnológicos vão ter impactos sociais. Quais são eles? No caso dos agrotóxicos, a saúde dos trabalhadores rurais, por exemplo. E ambiente é onde, de fato, a gente para refletir os efeitos ambientais. Contaminação da água, efeito no ecossistema, fauna, flora, enfim. Então, a gente percebe que essa articulação entre a QSC com CTSA promove uma visão integrada, crítica de uma problemática. Vamos lá para um exemplo, então. Como fazer isso na prática, né? Seguindo aquelas dicas que foram dadas anteriormente. Vamos seguir o exemplo do descarte de lixo na comunidade. Digamos que essa seja uma temática da realidade local de uma escola. O descarte inadequado de lixo no bairro. Então, vamos promover uma pesquisa de campo. Os alunos vão observar e registrar como que o lixo é descartado na comunidade. E aí, a partir dessa observação, se propõe o debate de questões sociocientíficas. É aí que a gente inclui as questões controversas. Dois exemplos de questões controversas. Quando se fala, por exemplo, da coleta seletiva e do descarte comum, um versus o outro. A separação do lixo reciclável em todas as residências deve ser obrigatória, mesmo que isso exija mais tempo e esforço dos moradores, ou o descarte comum é suficiente, desde que o poder público se encarregue da coleta e tratamento adequado. Então, é uma questão que pode provocar aí pontos a favor, contra, que vão suscitar no debate. Uma outra temática controversa que pode ser colocada, a responsabilidade individual e a responsabilidade do poder público. Quem deve ser o principal responsável pela solução do problema do descarte inadequado de lixo? Os cidadãos, que devem mudar seus hábitos de consumo e descarte, ou o poder público, que deve investir em infraestrutura e educação ambiental? Então, aqui a gente percebe uma articulação que vai para além dos aspectos científicos, né? Tem ali o aspecto político, o aspecto ético, o aspecto de fato de tomada de consciência ambiental. Então, são alguns aspectos dentro desse exemplo. Continuando, qual seria então a proposta de solução? Né? Você pode pensar propostas de ações sustentáveis na escola, como incentivar a coleta seletiva, se ainda não tiver no ambiente escolar, fomentar ações de compostagem a partir do que resta da merenda escolar, são propostas de ações. E como articular isso com a abordagem CTSA? No termos da ciência, compreender os processos de decomposição e de reciclagem, tecnologia, conhecer tecnologias de tratamento de resíduos, quem sabe uma visita a uma associação de catadores, por exemplo, dos profissionais de resíduos sólidos, sociedade, refletir sobre os hábitos de consumo e descarte, e no que diz respeito ao ambiente, analisar os impactos do lixo no ecossistema local. Exemplo 2, o Rio Doce como tema sociocientífico. Imagina um mundo de possibilidades de temas, de conteúdos transversais, de questões sociocientíficas que podem emergir a partir da bacia do Rio Doce. Esse rio que atravessa Minas Gerais e Espírito Santo, ele carrega uma história rica, mas também desafios ambientais, sociais, econômicos, que podem ser explorados de forma interdisciplinar e crítica na sala de aula. A bacia do Rio Doce não é só um corpo de água, ele é um ecossistema complexo, um espaço de vida para comunidades tradicionais, uma fonte de recursos naturais, um símbolo de impactos ambientais profundos, como no caso do crime ambiental, né, com o rompimento da barragem de Fundão. Então, a partir dessa realidade, a gente pode explorar temas como impactos ambientais, a degradação do rio, questões sociais,
Também podemos abordar o desenvolvimento sustentável, como conciliar essa exploração de recursos com a qualidade de vida das populações, tecnologia e inovação, quais tecnologias estão sendo utilizadas para monitorar, para recuperar o rio. Enfim, uma das possibilidades, né, associadas ao Rio Doce como uma questão sociocientífica está apresentada lá na sala da disciplina de CTSA, que é sobre os poços artesianos. Confere lá. Então, concluindo, trabalhar com as questões sociocientíficas a partir do entorno escolar é uma forma de conectar o ensino de ciências com a realidade dos alunos, promovendo a cidadania e a sustentabilidade. Ao articular essas questões com a abordagem CTSA, os alunos desenvolvem uma visão crítica e integrada dos desafios socioambientais, tornando-se agentes de transformação em sua comunidade, porque a questão associada a questões sociocientíficas e a abordagem CTSA é, de fato, essa ação participativa, essa ação ativa diante de uma problemática socioambiental.